Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Brosin e esse é o canal Apollo Fisioterapia. O vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a medida de mecânica respiratória. Esse assunto é bem comum aqui no canal Apollo Fisioterapia, é comum para aquele fisioterapeuta que trabalha em terapia intensiva. Nós vamos hoje olhar para a curva de pressão-tempo durante a medida de mecânica respiratória e a gente vai tentar ajudá-los aí a interpretar os resultados sem que eu tenha que fazer as medidas de mecânica respiratória. Então, olhando para a curva, como é que eu posso já entender como é que está a mecânica, a complacência e a resistência da via aérea. Então, se você quer aprender mais sobre esse assunto tão importante da ventilação mecânica, fica aí até o final do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal Apollo. Não esquece também de curtir esse e outros vídeos do canal Apollo Fisioterapia. E sempre, se você quiser receber notificações de que o Apollo Fisioterapia lançou novos vídeos, você aperta o sininho que a gente vai notificar você que tem novos vídeos aqui no canal. Beleza? Então vamos estudar um pouquinho mais sobre mecânica respiratória. Fica aí comigo que eu vou te mostrar depois da vinheta. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Eu emprestei aqui para nós, né? Peguei essa imagem da Diretriz Brasileira de Ventilação Mecânica e nós vamos tentar interpretar e entender um pouquinho esse gráfico, que é o gráfico que a gente faz durante a medida de mecânica respiratória. Então, para recordar aí, para lembrar, para quem não sabe como a gente mede a mecânica, o que a gente tem que fazer? Primeiro de tudo, a gente vai colocar os nossos pacientes em uma modalidade aqui, ó, em que eu controlo o volume. Portanto, eu vou colocar no modo VCV. Vou colocar sempre num fluxo conhecido com onda quadrada. Lembrando que o fluxo ele vai ser importante porque ele interfere na resistência. Então, sempre eu vou fixar esse fluxo num valor conhecido. E colocar na onda quadrada porque daí esse fluxo ele entra constantemente. Então, ele não vai interferir do início ao final da medida. Ele vai interferir de forma mais homogênea. Então, esse é o primeiro ponto, é colocar numa medida assim. Outra coisa importante, que aqui não está no gráfico, mas a gente vai escrever aqui, ó, que eu coloque uma pausa inspiratória. A pausa inspiratória ela é particularmente importante porque ela vai permitir que eu identifique essa segunda medida de pressão aqui. Essa pressão chamada de pressão de platô. Muito bem. Então vejam só. Colocado esses parâmetros, né, então que a gente checou aqui, que a gente considerou importante, o que acontece quando eu faço uma manobra aí, né, de medida de mecânica respiratória? O que a gente faz? Então a gente vai ter aqui, ó, então, primeiro, um nível de PIP. Então, os alvéolos partem de uma certa pressão já. Assim que eu libero o fluxo, ele vence, ele já sobe, sem passar o tempo aqui, ele já sobe uma pressão. Então, essa primeira pressão que ele vence primeiro a resistência ali do circuito, e aí ele vai subir linearmente nessa linha cheia. Ele vai encontrar uma pressão, que é a chamada de pressão de pico, quando o quê? Quando o volume alcançar o volume controlado. Então, quando eu terminar de jogar o volume para o paciente, essa pressão que vai ser alcançada. E é a partir daí que eu vou fazer a pausa. Bom, a pressão de platô, ela é a pressão que vai ser obtida aqui, ó, quando eu tenho, então, pausa. Portanto, nessa pressão aqui, eu não tenho fluxo. O fluxo é igual a zero. Se eu não tenho fluxo, eu não tenho resistência. Lembrando que a fórmula da resistência é a variação de pressão dividido pelo fluxo. E se você fizer qualquer valor de pressão dividido por zero, você vai ver que não existe esse valor. Não existe divisão por zero. Lá na matemática a gente aprendeu que não existe divisão por zero. Portanto, se não existe divisão por zero, neste ponto aqui, que é o ponto da pressão de platô, o componente resistido ele não existe. Muito bem. Então veja, se a pressão de pico eu tenho o componente elástico, portanto a complacência, e o componente resistido. Então a pressão de pico ela sofre influência desses dois componentes, o elástico e o resistido. Já a pressão de platô, ela sofre, ela elimina, né, por conta do zero de fluxo, ela elimina o componente resistido e então ele só vai avaliar o componente elástico. Ora, por isso que, então, quando eu calculo, né, o que a gente chama aqui de complacência dinâmica, a dinâmica ela é dada pela variação de volume dividida pela variação de pressão, sendo que qual eu uso? A pressão de pico.
Então, a dinâmica, ela é considerada a complacência total. Ela é medida na presença de fluxo, então ela considera tanto a elasticidade quanto também a resistência. Então, ela sofre influência dos dois. Já a complacência estática, que a gente chama aqui então de CEST, a CEST ela usa a pressão de platô. Então, a CEST ela vai avaliar o componente elástico, portanto, somente o componente pulmonar. Então, aqui, componente elástico, aqui, elástico e também o componente resistido. Bom, muito bem. Vejam, eu falei para vocês que eu iria mostrar para vocês que somente olhando para o gráfico já dá para dar uma ideia, ter uma ideia de qual componente está alterado, se é o componente elástico ou se é o componente resistido. Vejam, se você olhar para um gráfico em que o pico de pressão ele está muito alto, então vamos supor aqui um pico de pressão elevado. Porém, a pressão de platô não é tão elevada assim, então ela está mais baixa. Se a pressão de platô estiver mais baixa, o que eu estou dizendo? Que o componente elástico está ok, ele não está alterado. Portanto, se o componente elástico também interfere aqui, ó, o que está levando a aumentar o pico de pressão é o componente resistido. Normalmente, a gente vai enxergar um gráfico, eu vou tentar simular esse gráfico aqui, né, desenhar ele para vocês. A gente vai enxergar um gráfico assim, ó, em que eu tenho um pico de pressão muito alto e a pressão de platô, ela não é tão alta assim, ó. Então essa diferença aqui, ó, de pico de pressão e de pressão de platô, ela é maior, ok? Essa maior diferença aí da pressão de pico de platô me mostra que o problema aqui é o componente resistido. Já quando eu pego um gráfico em que o que está acontecendo é isso daqui, ó. Eu tenho um pico de pressão alto, mas a pressão de platô alta igual, ó. Ela está alta igual. Isso mostra, olha só, se vocês considerarem fizerem a mesma anotação que eu acabei de fazer no gráfico anterior, olha aqui, ó, a diferença de pico e platô é muito baixa. Então, o componente resistido, nesse caso, ele está ok. Ele é um componente que não está interferindo. O que está fazendo esse pico de pressão subir é essa pressão de platô aqui. Portanto, o que está acontecendo aqui é um componente elástico ruim. Sendo assim, se você, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, vamos chamar de exemplo 1. Se esse exemplo 1 aqui, eu olhar um gráfico dessa forma, o meu problema é na resistência. Vamos supor que esse paciente foi aspirado e o problema dele, que a resistência estava sendo aumentada aí por questões de secreção. O que eu espero para resolver esse gráfico? Então, uma pós-avaliação aí de um gráfico, desse gráfico do exemplo 1. Então, o exemplo 1, o que eu espero é que eu tenha, então, agora, depois que eu peguei lá, subiu, agora eu tenho um pico de pressão mais baixo, porque interferiu lá, né, o componente resistivo está interferindo, e essa diferença aqui, ó, ela acaba diminuindo. Né? É sinal de que a resistência da via aérea melhorou. Já aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem, né, um paciente com problema de elasticidade, então suponhamos aqui, chamando de exemplo 2, então esse paciente aqui, o problema dele está na elasticidade. Então vamos dizer que ele tem uma atelectasia, você reexpandiu, e aí então o que eu espero, né, de correção desse gráfico? Então o que eu espero é que o pico de pressão ele caia e o platô também caia. Né? Então o platô caiu melhorando o pico, já que essa diferença aqui, que era o componente resistido, como a gente viu aqui anteriormente, ó, o componente resistido estava normal. Ó. Ele estava normal. E aqui o componente elástico que foi corrigido. Então eu diminuí a pressão de platô. Tá? Então basta a gente olhar para esses gráficos que a gente consegue, já de cara, aí eu consigo interpretar se a resistência da via aérea ou a complacência estática é que está alterada. Pode ser que eu tenha alteração nos dois componentes, e aí então eu vou ter tanto uma grande diferença, como também a pressão de platô vai estar também alta. Então, basta eu lembrar das fórmulas aí de complacência, resistência, tanto complacência dinâmica como estática, e resistência da via aérea, que vai ficar fácil de eu entender os gráficos que eu vejo lá no painel do ventilador. Beleza? Eu espero que você tenha gostado, tenha aproveitado esse vídeo. Se você gostou e aproveitou, compartilha aí com a galera, curte o vídeo do canal Apollo Fisioterapia. Até o próximo vídeo aqui no nosso canal.